querido amigo, minha querida amiga, que a paz de Jesus esteja com você. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um estudo, A Bíblia é Regra de Fé. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 7, versos 18 e 19, que diz assim: Então ele lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Amém, irmãos? Irmãos, muitas pessoas usam esse verso para falar que todo tipo de alimento pode ser ingerido, que nada vai fazer mal para você. Muita gente usa esse texto da Bíblia para expressar isso, para dizer que agora nada mais nos faz mal. Nós podemos ingerir todo tipo de coisa. Se você ler Levítico 11, você vai compreender que ali tem uma lista de alimentos puros e alimentos impuros. Alimentos que podem ser ingeridos e alimentos que não podem ser ingeridos. Mas para que nós possamos compreender melhor a respeito dessa passagem, não se refere a comer todo tipo de alimento, então o que está querendo dizer aqui? Para que nós possamos compreender melhor esta passagem da Bíblia, nós precisamos ver o contexto desta passagem. E para vermos o contexto, nós vamos ler do início do capítulo 7. Capítulo 7, versos de 1 a 5, que diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, ou seja, eles comiam o pão com as mãos sujas, não lavavam as mãos. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelando-no os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas com as mãos por lavar? Então aqui, irmãos, nós podemos ver, aqui está se tratando de uma questão de tradição. Por quê? Porque nós podemos ver aqui que os fariseus e escribas e os judeus que ali estavam com Jesus estavam questionando por que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E os fariseus, eles mantinham a tradição dos anciões, uma tradição antiga, que eles, tudo que fosse comer, eles tinham que lavar a mão, porque por mais que aquele alimento fosse puro, se eles estivessem com a mão por lavar, aquele alimento se tornaria impuro. Automaticamente, a pessoa que ingerisse aquele alimento se tornaria impura. Então nós podemos ver aqui que está se tratando de uma questão de tradição. Os fariseus estavam questionando a respeito dos discípulos e eles estavam questionando a Jesus o porquê que eles comiam sem lavar as mãos. Já que aqui está falando sobre tradição, então por que algumas pessoas usam esse verso para dizer que agora nós podemos ingerir todo tipo de alimento? Será que ali naquele momento tinha alimentos que eram impuros? Para que nós possamos compreender melhor isso, nós vamos lá no livro de Atos. Atos capítulo 10, versos de 11 a 14 diz assim: Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então aqui o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus,
teve uma visão a respeito de vários animais, puros e impuros, tudo misturado, Deus fala para ele: Pedro, mata e come. Então Pedro fala na sua sinceridade para Deus: Senhor, de modo algum, porque eu nunca comi alimento impuro. Irmãos, se o apóstolo Pedro está dizendo aqui, com toda sinceridade, que ele nunca comeu alimentos impuros, então nós podemos observar que lá em Marcos, que nós acabamos de ler, no capítulo 7, não existia alimentos impuros ali. O apóstolo Pedro era discípulo de Jesus e ele estava neste meio dos discípulos que estavam se alimentando sem lavar as mãos. Os alimentos que haviam ali, todos eram alimentos puros. Não havia alimentos impuros. Só que os fariseus estavam questionando que aqueles alimentos iriam se tornar impuros ao ingerir, porque os discípulos não tinham lavado as mãos. E para eles esta tradição, se não lavassem as mãos, tornaria impuro os alimentos. Então Jesus foi e disse assim: olha, você pode comer todos os alimentos que tem aqui, todos os alimentos aqui, porque o que entra não nos torna impuros, mas o que sai é o que os torna impuros. Então Jesus está falando a respeito do coração. Olha, é o coração de vocês que são impuros. Não é o alimento que os discípulos estão ingerindo que vão se tornar impuros, não. É o coração de vocês que são impuros. Agora, como é que nós compreendemos melhor isso? Aqui em Mateus capítulo 15, que tem o mesmo contexto do Marcos capítulo 7, que também está falando, mas aqui nós podemos compreender bem melhor, porque ele explica melhor isso. Mateus capítulo 15, versos 19 a 20 diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus não estava falando a respeito dos alimentos que estavam ali, porque ele sabia que todos aqueles alimentos que ali estavam eram alimentos puros. Mas ele quis questionar porque os fariseus estavam dizendo que se não lavassem a mão, os alimentos iriam se tornar impuros ao ingerir. E Jesus disse: não, o que entra não os torna impuros, mas é o que sai é o que os torna impuros. E aqui nós vemos, porque é do coração que procedem os maus desígnios. Então Jesus explica: são estas as coisas que contaminam o homem, e não o comer ou lavar as mãos. Se o seu coração é maldoso, se o seu coração é cheio de impureza, se o seu coração tem tendência para fazer o mal às pessoas, você tem que ser uma pessoa pura, você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que busque fazer o bem de coração e não a força. É isso que Jesus está querendo dizer. É uma questão de sinceridade, é uma questão de pureza do coração. Então, irmãos, esse contexto, esse texto que nós acabamos de ler, está falando sobre o coração, sobre a sinceridade que nós temos que ter, sobre a humildade, sobre sermos pessoas melhores e aceitarmos que Jesus é o nosso Salvador, que somente Ele pode nos mudar, que somente o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos, através desse verso que nós acabamos de ler, nos tornar pessoas melhores, buscar cuidar mais da nossa saúde, buscar nos alimentarmos daquilo que nos faz bem, buscar nos alimentarmos daquilo que nos edifica. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e a glória do Senhor. Então, irmãos, que tudo que nós viemos fazer, inclusive na alimentação, seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Se esse é o seu desejo, eu vou orar por você. Oramos. Pai amado, te agradecemos por esse estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por esclarecermos a respeito dos alimentos. Obrigado por esclarecermos a respeito do nosso coração. Devemos ser puros de coração. Devemos ser pessoas melhores e mais humildes. Pessoas que busquem, Senhor, seguir os Teus caminhos. E tudo que viermos fazer seja para a honra e a glória do Teu santo nome.
É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que Deus abençoe você, um feliz sábado e até o próximo estudo da Bíblia é regra de fé. Até a próxima, se Deus quiser.